Oi para todo mundo, falando da Parashá com o Rabino Roni Hadid. A gente está na Parashat Vayera. Tem Parashat Vayera e tem Parashat Vayera. As pessoas se confundem às vezes, né? Sempre que fala Vayera, Vayera. Vayera é a Parashá que Deus se revela perante Avraham e fala que ele vai ter, se Deus quiser, um filho daqui a um ano. Mas dentro da Parashá existe mais uma história, que é uma história que a gente costuma ler também nos Yamim Noraim, Rosh Hashanah, que a gente lê também, que é a história do Ismael. Ismael cresce, quando chega numa idade começa a fazer bagunça, começa a se comportar de uma maneira negativa. A Sará, que era uma mulher que sabia ser dura quando precisava, fala para Avraham que tem que expulsar a Agar, que estava não levando sério a posição dela perante Sará. Fora isso, ela vê o comportamento do Ismael, ela vê que vai dar confusão na família e a solução única agora é expulsar a Agar de casa. Sim. Que é uma ação muito extrema, na verdade, especialmente para Avraham, né? Avraham está escrito que passou por 10 testes, se eu não me engano esse foi um dos testes? Eu não sei. Eu não lembro. Mas o que está explícito, sim, do que você está falando, é que para Avraham vai ter Etzará. E Avraham aqui ele não gostou de ter que fazer isso. Ele falou em que Beni Yitzhak vairá davar meod bnei Avraham. Isso era uma coisa muito ruim aos olhos de Avraham. Até que Deus... Avraham é Hesed, né? Avraham é a bondade. Como ele pode imaginar de expulsar uma pessoa de casa? É uma coisa impossível para ele, tanto que o próprio Deus falou para ele. Isso é o certo, como que dizendo, escute a voz da Sará, porque ela está certa. Às vezes você acha que não está certa, mas essa é a ação. Por mais incômodo que seja, por mais que seja contra os teus princípios, sim, essa é a verdade, como Deus dizendo, né? Eu vejo o futuro, essa é a coisa certa para ser feita. Às vezes dói, mas tem que ser feito. Sim. Mas no final das contas, né, essa história particular que sai a Agar, sai no deserto e com o garoto, né, com o filho dela, e ele tá para morrer, não tem água, e ela coloca ele à distância e começa a chorar. É uma história toda emocionante, e Deus fala que ouviu a voz do Nardo, do jovem chorando, e promete para ela não ficar com medo, etc. E ela vê que surgiu um poço de água e ela volta para casa. A gente sabe que nada na Torá é sem valor, né? Tudo vem ensinar alguma coisa pra gente. Sim. E, se tratando de um Ismael, que a princípio não é a personalidade ideal do judaísmo, né? A gente fala sobre Yitzhak sempre, como o próprio Pasuk fala que Yitzhak Yitzhak Kareh Elechazera. O que o Pasuk quer? O que é essa Parashá? O que é essa história que quer contar, quer acrescentar pra gente? Sim. Em termos da aprendizagem judaica? Alguns comentaristas que eu vi, inclusive um moderno Rav Samet, que ele tem um livro, ele quer dizer aqui que essa história do Ismael, que quase que morre aqui, igual você falou, é quase que um renascimento. E tem algumas personagens da Torá que elas passam por uma coisa parecida de renascimento. Mesmo Moshe Rabbeinu, que quase morreu quando foi posto na cestinha, quando ele sai, ele é salvo pela filha do faraó, é quase que um renascimento de novo. E aconteceu alguns casos desses que aparece um personagem que parece que ele nasce de novo na história. E aqui tem, por exemplo, esse Rav Samet, por exemplo, ele fala uma coisa interessante, o Rav Samet, que antes dessa história, está contando a história que você chegou a ler um pouco, que é a história que quando o Yitzhak foi desmamado, ele deixou de mamar e Avraham faz um mistê gadol. E ele mostra que essa história está simétrica à história de Ismael, que tem um mistê que se bebe na festa de Yitzhak, e depois o Ismael, o outro filho, ele é expulso, ele quase morre sem beber também, e no final ele bebe, né, com a água posta, que é encontrada a fonte para ele. Quer dizer, é uma simetria, parece uma história simétrica, e está tendo algum oposto aqui dizendo isso aqui tem alguma coisa em relação ao que estava anteriormente. Isso deve ter muitos significados, mas um deles, só que a gente pode falar assim de maneira geral, é que
essa história do renascimento de Ismael. O Ismael, ele renasce... Quer dizer, o Ismael antes e depois dessa história não é o mesmo? Não o mesmo. Ele foi... O Ismael, para ser essa nação que Deus está definindo aqui, que ele vai ser uma nação, Pere Adam, que vai estar no deserto, que é uma nação que vai ser criada no deserto, ela não ia poder se desenvolver dentro da casa de Avraham. Na casa de Avraham é uma casa que está tendo tudo do bom e do melhor. Essa natureza selvagem, entre aspas, de Ismael, e que ele vai se desenvolver no deserto, é o local característico para ele desenvolver essa nação que Deus está incumbindo para ele. Então ele tem duas coisas de Ismael. Ele tem a vida anterior a ele, que é na casa de Avraham, e tem esse renascimento dele no deserto, que ele renasce. Então são duas fases que acontecem na vida dele. Quer dizer, desse ponto de vista, então, o renascimento aqui dele, na verdade, é um renascimento negativo? Seria assim? Que ele está no deserto, ele vai aprender agora a ser uma pessoa que vive no deserto, etc? Eu não sei dizer negativo, positivo, eu sei só falar que é como se ele foi recolocado em outro contexto. É igual você estar na vida numa situação e depois você é levado a outra situação. E a pergunta é, então, para que se é nessa situação nova que ele é para crescer, então para que ele nasceu in the first place, no início, na casa de Avraham? Então, o que significa esse cenário anterior que ele cresce na casa de Avraham até uma certa idade, até ele ser um adolescente e tal, e depois ele passa para essa fase 2. Quer dizer que a fase 1 também é importante, talvez para a formação básica dele, talvez espiritual de Ismael, que ele tem esse lado também. E tem o lado 2, que é no contexto novo dele. Talvez esse contexto novo dele, então, seja o que a gente... Era um dos motivos que a gente traz essa paraxá em Rosh Hashanah, né? É o famoso passuco que se traz aqui, né? Que chamar Elokim el Koranar Basher Usham. Que o anjo diz, eu escutei a voz do jovem. Sim. No ponto onde está, no lugar onde ele está, como quem dizendo, apesar que eu sei que o futuro dele, os descendentes vão fazer muitos problemas para o povo de Israel, nesse momento agora, no deserto, sem água, chorando para Deus que salve ele é um tzadik. Sim. E já que ele é um tzadik, já que ele é um justo nesse ponto, eu vou tratar ele de acordo com o momento agora. E talvez esse ponto que foi fixado no deserto, colocando Ismael como um tzadik, apesar que não funcionou na história, a gente viu quantos problemas foram feitos, inclusive nos exílios, né, que os Midrashim trazem sempre as lendas sobre Ismael, como fez sofrer o povo de Israel. No final das contas, a gente já sabe que, a gente já traz no final da história, que Ismael fez tchuvá. Ismael voltou atrás, fez tchuvá. O Ismael, o homem de Ismael, né, o filho de Abraão, fez tchuvá. Talvez futuramente o povo. E isso exatamente, como a gente costuma dizer, né, o Rambam, o Nachmani, ele já fixou que Maseh Avot Siman Abanim, o que aconteceu com os pais acontece com os filhos. Isso tem a ver com Ismael também, que já que Ismael fez tchuvá na sua época, provavelmente no futuro também o Ismael vai fazer tchuvá e se aproximar de novo, entendendo a importância do povo de Israel para a elevação dos dois. E esse ponto foi talvez o que Agar e Deus viram que Abraão não conseguia ver, talvez, como está escrito que Agar era maior do que Abraão na profecia, como quem dizendo, você não vê, mas Sará, que você quer dizer? É como quem dizendo, se a gente quiser, é como se Deus estivesse falando para Abraão, né? Se a gente quer que alguma coisa boa saia desse garoto, tem que fazer um tratamento de choque. Agora, estendendo o que você falou, Basher Usham, a situação dele atual, o presente, o momento, é uma coisa muito atual para a gente também, porque o homem moderno, ele sofre de duas doenças. Uma dos remorsos do passado dele e a expectativa, a ansiedade que ele tem em relação ao futuro. E essa questão de Asher Usham, de você estar agora centrado no presente momento, é muito interessante, que você falou que Deus julga Ismael para o presente momento. No mesmo momento ele está no deserto, ele é um jovem, ele está quase morrendo, ele tem que ser salvo. E isso é um pouco de... Hoje em dia está muito na moda, é uma coisa muito verdadeira, que a pessoa tem que aprender a viver um momento dela. Não um momento no sentido hedonístico, aproveitar o momento que a vida vai acabar, mas de estar concentrado, o foco nosso, da nossa ação, tem que ser o presente momento. Então, se a gente vê Ismael, por exemplo, aqui, Ismael, tudo que ele aprendeu na casa de Avraham está na categoria de memórias dele. Quem é o Ismael que agora está crescendo no deserto? É alguém que originalmente esteve na casa de Avraham, e talvez para Ismael isso é só um passado, realmente. Não é como Yitzhak, que ele cresce e continua evoluindo, ele vai acabar trocando Avraham, ele passa a ser o Ish, quando Eliezer volta com a Rivka,
O Yitzhak troca, tem um Hiluf Mishmarot, tem uma troca. Yitzhak ele troca Avraham. Ismael não troca Avraham, mas ele em outro ambiente. Mas ele fez estágio na casa de Avraham. Então, na nossa vida, a gente tem muito isso. Às vezes a gente entra num novo contexto. Uma fase da nossa vida acaba e começa outra fase da vida. E você fala, qual é a relação em relação ao meu passado? E o que isso tem a ver com o meu presente com tudo isso? E o que é essa sucessão de eventos? Então, isso é uma coisa muito básica, que o passado nosso é o legado que você tem, a tua memória que você aprendeu, a tua educação, são recursos que você acumulou, é uma mochila que você está carregando com você. Para poder fazer a transição para o futuro. O futuro. E o presente, o que você tem que fazer no presente? O próprio presente já te dá pistas o que você tem que fazer. Por exemplo, o Ismael, esse renascimento dele no deserto, ele vai ser uma nação que vai crescer no deserto. E num lugar selvagem. Quer dizer, o próprio lugar, o próprio ambiente que ele foi inserido, que teve o relocation dele, essa recolocação, já traz de Remazim pistas qual é o propósito dele, qual vai ser como você tem que agir. E isso também está ligado à missão nossa. Tem uma frase que... E dentro do deserto, sim, ele vai conseguir fazer a chuva ainda também. E ele vai acabar se construindo dentro do deserto. Que esse é o local que ele vai acabar se construindo. Então o nosso passado tem um legado nosso, mas a gente se constrói no presente com uma coisa. Não só das condições, isso é uma frase que é atribuída a Gandhi, mas a gente tem que falar, Gandhi falou isso, uma frase muito bonita, que tem a ver com a nossa tradição também, que é dizer que se você acha que uma coisa está errada no mundo, seja você a diferença. Ou seja, na nossa linguagem do judaísmo, é o Inyan de Tikkun Olam, de você vê que uma coisa está errada no mundo, se você vê que uma coisa está errada aos teus olhos, às vezes os outros não veem, mas para você isso é uma coisa gritante, isso mostra alguma coisa sobre você, o teu propósito, teu âmago, tua essência. Então, quer dizer que você tem a ver com o conserto dessa coisa. Isso é muito interessante, que isso é uma pista do presente. É igual o deserto de Ismael. Você tem que ver por aqui e tem que criar uma civilização por aqui. É uma nação mais nômade, ela tem um lado espiritual, ela é menos ligada à propriedade, aos latifúndios. É outro tipo de nação que ela crescer no deserto. Então a gente tem que não ficar toda hora se remoendo com o passado, usar o passado como legado e como de maneira instrumental. Tá focalizado no presente, igual em português e em inglês. Presente é um presente. Né? Um presente para você. Um presente que tem o presente. Presente que você tem que aproveitar o momento de agora e também não ficar pensando no futuro. Você não sabe o que vai acontecer. A gente tem que se concentrar na Avodat Hashem, serviço divino, no nosso presente. E também lembrando sempre aqui também, na minha opinião, como ponto final, que um ponto de tshuva que foi passado por Ismael aqui no deserto, apesar que não segurou, acabou levando ele a fazer tshuva no final dos seus dias e acabou levando também o povo, como a gente está falando de Ismael, no final dos tempos também a fazer tshuva, com a força de um ponto de tshuva, até que ponto isso pode levar uma pessoa, apesar que naquele momento ainda não aguentou por muito tempo, mas aquele ponto de elevação acaba voltando. E se expandindo no momento certo. Para vocês também um Shabbat Shalom. Podemos se aproximar de Deus, cada um no seu momento e na sua posição, no seu local. Shabbat Shalom.